O canal Valor Entrevista, apresentado por Alan Santiago, está completando 8 anos de história e fomos até lá para entender como foi a trajetória do canal desde os seus primeiros passos até se tornar o que é hoje. O Valor Entrevista ele foi criado com um propósito, que é o propósito dos relacionamentos, do network. Então a ideia ela surgiu em 2016, em dezembro, e eu coloquei o Valor Entrevista dia 1º de janeiro de 2017. E de lá para cá passaram-se aí 8 anos e mais de 1.000 entrevistas. O início foi desafiador, a ideia do Valor Entrevista, como eu comentei, o propósito dele é criar relacionamentos com as pessoas, mas eu tive que aprender muita coisa sozinha. Eu tive que desenvolver essas habilidades de foco, iluminação, áudio, enquadramento, mas eu te confesso que passados 8 anos eu faria tudo de novo, porque foi gratificante. Nós fazíamos no início itinerante, então eu ia até os empresários da cidade, até as empresas, fazer a entrevista nas empresas. Isso de 2017 até 2020. Em 2020 a gente começou a gravar aqui, no meu espaço, que eu chamo de casa estúdio. Hoje a gente tem um espaço que eu posso chamar sim de estúdio. Ele tem, além da climatização, além da questão de você tratar a questão do ruído e iluminação, ele é um espaço bem aconchegante para quem vem aqui e é nosso cliente. Entre os marcos iniciais, Alan destaca o primeiro convidado que esteve presente no programa e também em que momento percebeu a força que o canal ganhou. O primeiro convidado foi o Giovano Borges, que hoje é vereador na cidade. Na época ele foi candidato a vice-prefeito junto com o Marcelo Brick. E a gente tinha uma proximidade e eu convidei ele para ser o primeiro vídeo. E ali em 2020 eu pude perceber o seguinte, aqui eu tenho um nicho de trabalho, de negócio, que vai dar visibilidade para as pessoas, para os empresários, para os políticos também. E dali em diante eu pude perceber o seguinte, vou fazer do Valor Entrevista meu negócio, a minha vida profissional. E foi o que aconteceu. De 2020 para cá a gente praticamente profissionalizou o canal, deixando ele mais atrativo para os empresários. Depois de tantas entrevistas em momentos importantes, ele destaca 2 memórias especiais. Eu recordo de uma visita que eu fiz à TV Gaspar em 2017. Logo depois eu tive uma satisfação de gravar com o Raul também, que é a referência aqui na nossa cidade quando o assunto é universo digital. Então foi um momento bem especial, mas eu tive uma situação bem bacana que foi a gravação com hoje deputado estadual, Mário Mota, que ele era apresentador do Jornal do Almoço na NSC por 35 anos. Ele me recebeu na casa dele e ele fez uma mudança de chave no Valor Entrevista, porque até então eu não aparecia. Eu entrevistava e as pessoas não me viam na lente, na câmera. E ele perguntou, o Valor Entrevista é com quem? Eu falei, com Alan Santiago. E por que você não aparece? Então, isso mexeu comigo, isso foi em 2019. Em 2020 eu comecei a aparecer nos vídeos, perguntando ao lado do entrevistado. Com uma trajetória de constante crescimento, o futuro do programa se apresenta muito promissor. De 2020 para cá, a gente tem essa grata surpresa do canal crescer em número de seguidores, de crescer em relevância com relação à mídia local, e eu percebi que muitos dos empresários que eu já tive o prazer de entrevistar vieram porque a gente tem uma massa grande de entrevistados locais que já estiveram conosco. Eu quero muito ampliar essa base de seguidores. Nesses últimos 8 anos, um trabalho muito orgânico. Eu não faço nenhum patrocinado, eu não faço nenhum impulsionamento. E eu quero poder fazer um trabalho mais in loco com relação a essas estratégias, essas ideias que hoje todo mundo coloca em prática e que dá resultado. Eu quero fazer um Valor Entrevista itinerante entre os estados. Eu estive em 2023 em Brasília, fiquei uma semana lá produzindo conteúdo. Eu quero voltar para Brasília, eu quero ir a São Paulo, eu quero ir em Minas. Eu tive uma pauta com o governador Zema aqui em Blumenau, e a assessoria dele deixou a porta aberta para eu ir lá visitar o Zema em Minas Gerais. Então eu quero fazer um Valor Entrevista itinerante entre os estados, trazendo essas novidades em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas, para dentro da nossa realidade aqui no Vale Europeu, para a nossa cidade aqui de Gaspar. Todos vocês fazem parte dessa história de 8 anos que o Valor Entrevista vem construindo, e eu agradeço demais também a minha família por acreditar em tudo que a gente se propõe a fazer. Atualmente, o canal apresenta entrevistas semanais, com duração média de 30 minutos, abordando temas variados, como carreira, empreendedorismo, arte, cultura, saúde, política e bem-estar.